edição. Olá, boa noite. 6 horas, 1 minuto. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques do TJ Minas Notícias, segunda edição. Condomínio é condenado a indenizar gari por acidente com agulha descartada de forma incorreta. TJMG realiza nova edição do Rua de Direitos em BH. Encontro promove alinhamento de ações do Plano Pena Justa no Estado. E você vai conferir ainda, programa Conhecendo o Judiciário recebe alunos de Direito no Fórum Civil e Fazendário de Belo Horizonte. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Encontro promove alinhamento de ações do Plano Pena Justa no Estado. As informações com Isabela Melano. Foram encerrados nesta sexta-feira os debates sobre a metodologia PAC como política institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e sobre a porta de saída e enfrentamento à reincidência. O encontro de juízes e juízas criminais e de execução penal, que teve como tema Plano Pena Justa em Ação, foi promovido pelo TJMG no auditório do Tribunal Pleno por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo. Participaram magistrados que atuam nas varas de execução penal e corregedores de unidades prisionais de pequeno, médio e grande porte, inclusive daquelas que adotam a metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados que compartilharam experiências sobre a aplicação prática do Plano Pena Justa. A coordenadora geral do PAI-PJ do TJMG, desembargadora Márcia Milanês, participou do bloco temático Desafios da Saúde Mental na Prática. A magistrada destacou a importância do encontro para a apresentação do Pena Justa estadual e ressaltou que o plano não é para proteger presos, mas para assegurar segurança jurídica e segurança nacional. O Plano Estadual Pena Justa é uma ação integrada ao Plano Nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é melhorar a infraestrutura dos presídios mineiros, promover a dignidade da população carcerária e combater o crime organizado, enfrentando as causas estruturais da seletividade penal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. TJMG realiza uma nova edição do Rua de Direitos neste sábado, amanhã, em Belo Horizonte. Mércia Lívia. O projeto Rua de Direitos atende pessoas em situação de rua, dando acesso a diversos serviços gratuitos. A próxima edição será realizada amanhã no Centro de Referências das Juventudes, na Rua dos Guaicurus, no centro de Belo Horizonte, das 8 horas da manhã à 1 da tarde. O espaço foi escolhido pela localização e facilidade de acesso pelo público-alvo. Serão oferecidos diversos serviços, entre eles emissão de segunda via de documentos, regularização eleitoral, orientação jurídica e previdenciária, emissão de certificado de reservista, regularização de CPF, atendimento odontológico, psicológico e oftalmológico, aferição de pressão, glicemia e risco cardiovascular. Uma novidade é a oferta de exames de mamografia por meio da Carreta da Família, da Santa Casa de Misericórdia de BH. Haverá também arara solidária, distribuição de kits de higiene pessoal, fornecimento de corte de cabelo, massagem, café da manhã e almoço, além de rodas de conversa, dança e apresentações culturais. Também estará disponível atendimento veterinário, banho e tosa para pets. Essa é a quarta vez que o Rua de Direitos ocorre em 2025. Este ano, de forma inédita, foi levado ao interior, contemplando as comarcas de Juiz de Fora em maio e Governador Valadares em agosto. Em março, pelo terceiro ano, foi oferecida uma edição voltada exclusivamente às mulheres. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Confira a exposição na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sede do Tribunal. Os detalhes com Kátia Matos.
A exposição apresenta 23 obras do artista plástico James Amin. Cada quadro é uma representação de construções e paisagens que simbolizam Belo Horizonte. Segundo o artista, a ideia foi retratar o cenário urbano da capital para provocar as memórias do público. Instigar o público, o espectador, a pessoa que está vendo, a se identificar também com seus próprios locais de memória. Na exposição estão representados símbolos da capital mineira, como o Viaduto de Santa Teresa, a Igreja da Pampulha, a Praça da Estação e o Parque Municipal. James Amin utiliza o nanquim sobre tela para formar linhas, cores e formas que transmitem a energia, o movimento e as sensações provocadas pela cidade. Ele disse que tenta expressar, por meio da arte, a emoção que sente ao observar os monumentos. Eu quis trazer toda a representação idealizada do jeito que eu vejo, não do jeito que ela era, né? Mas do jeito que eu via naquele momento, a emoção que eu estava sentindo. Esta é a primeira exposição individual de James Amin, proporcionada pelo projeto TJMG Cultural. O desembargador José Arthur Filho, superintendente de projetos artísticos e culturais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ressaltou o talento do artista. Ele veio pelos editais, que é uma função primordial, lançar novos artistas, novos talentos, e ele foi votado por todos os membros que compõem a curadoria em primeiro lugar. Realmente ele tem linhas muito expressivas, muito interessantes, bem inovadoras, tem muita personalidade, e eu tenho certeza que dessa exposição surgirão para ele oportunidades variadas no mercado de Belo Horizonte e no mercado nacional. A exposição BH, a cidade como a vejo, fica em cartaz até o dia 17 de setembro na Galeria de Artes do TJMG. O endereço é a Avenida Afonso Pena, número 4001. Está aberta ao público de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Kátia Matos. A seguir no próximo bloco. Condomínio é condenado a indenizar gari por acidente com agulha que foi descartada no lixo de forma incorreta. E ainda, programa Conhecendo o Judiciário recebe alunos de direito no Fórum Cível e Fazendário de Belo Horizonte. São 6h08, nós voltamos em instantes. Aguarde. Estamos de volta. Condomínio é condenado a indenizar gari por acidente com agulha que foi descartada no lixo de forma incorreta. O repórter Fabrício Veloso tem os detalhes. A 20ª Câmara Cível do TJMG confirmou a responsabilidade de um condomínio de Varginha, no sul do estado, pela perfuração sofrida por um coletor de lixo com uma agulha de seringa descartada irregularmente. Em decisão de segunda instância, o condomínio foi condenado a pagar R$ 7.000 por danos morais. O coletor de lixo teve o polegar perfurado pela agulha em agosto de 2023. O trabalhador foi hospitalizado e precisou tomar diversos medicamentos, inclusive para a prevenção de HIV. Por conta disso, ele buscou na Justiça a indenização por danos morais. O condomínio alegou que o local de descarte de lixo era acessível a qualquer pessoa, não apenas a moradores, e que o coletor de lixo não estaria usando equipamento de proteção individual adequado. Argumentou ainda que o acidente não teria causado abalo psicológico, já que o funcionário voltou a trabalhar 2 dias depois. Esses argumentos não convenceram a primeira vara cível da comarca de Varginha, que condenou o condomínio a pagar R$ 15.000 em indenização por danos morais. Insatisfeita com a decisão, a parte ré entrou com recurso, solicitando a reforma da sentença. Em segunda instância, o relator, juiz convocado Christian Gomes Lima, destacou que a responsabilidade do condomínio é patente por falha na organização e na fiscalização do descarte de lixo. O relator não aceitou as alegações da defesa. No entanto, o valor da indenização foi reduzido de R$ 15.000 para R$ 7.000, com o entendimento de que a quantia deve corresponder aos padrões das decisões de segunda instância.
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera participaram do projeto do programa Conhecendo o Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os estudantes fizeram uma visita guiada pelo Fórum Cível e Fazendário na Avenida Raja Gabalha, no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, onde puderam conhecer setores imprescindíveis para a prática forense. Eles acompanharam apresentações sobre o trabalho da direção do Foro da Comarca de Belo Horizonte e de setores como a Central de Cumprimento de Sentença, além de serviços de distribuição, protocolo e central de triagem. Eles puderam conhecer ainda setores como a Sala de Apoio do Processo Judicial Eletrônico, PJE. Na gerência de expedição de mandados, puderam compreender como as decisões e mandados chegam ao cidadão por meio dos oficiais de justiça. Ao fim da visita, o juiz da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal, Danilo Couto Lobato, demonstrou aos estudantes o trabalho de um gerente de um gabinete das secretarias de uma vara judicial, além de apresentar a progressão da carreira da magistratura. ECA Digital. Nova legislação promete proteger crianças e adolescentes na internet. Valquíria Rios tem as informações. Para o governo do Brasil, a aprovação do projeto de lei da adultização, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, coloca o país na liderança global na proteção da infância na internet. Entre outras medidas, o projeto prevê canais de denúncia e filtros para um controle familiar mais rigoroso e a remoção de conteúdo impróprio ou ofensivo por parte das plataformas, mesmo que não haja decisão judicial. Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, a iniciativa é um marco histórico. É uma conquista muito grande para o Brasil. Nós estávamos passando por um momento em que o ambiente digital estava se comportando como se ele estivesse acima da legislação nacional. E isso é muito complexo e perigoso quando a gente está tratando de proteção de crianças e adolescentes. De acordo com a ministra Macaé, o chamado ECA Digital veio complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ministra explicou que é preciso modernizar as legislações existentes em defesa da infância e que isso passa pela responsabilização das plataformas sobre os conteúdos nocivos que são divulgados. A gente precisava de um aprimoramento dos nossos marcos legislativos, porque, é claro, esse ambiente digital que a gente vive hoje está muito distante do que a gente podia imaginar quando foi construído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a nova legislação, ela traz alguns dados importantes. Primeiro, as plataformas, elas têm que obrigatoriamente fazer uma verificação etária. E nenhuma conta pode ser criada por menor de 16 anos se não tiver um CPF de um maior de 18 anos responsável por aquele cadastro. A outra questão importante é a proteção dos dados das crianças na questão comercial e publicitária. Então, a gente tem uma preocupação com vazamento de dados. O ECA Digital, que cria regras para proteger as crianças nas redes sociais, jogos e plataformas na internet, será sancionado pelo presidente Lula nos próximos dias. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau.